Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça nesses momentos das nossas vidas, principalmente nessas horas de paz, de tranquilidade, em que nós desfrutamos em uma casa como essa. Nós vamos conversar um pouco hoje acerca da preparação espiritual para a vinda de Jesus à Terra. É preciso que nós identifiquemos que quem estava vindo para a Terra seria o governador da mesma, aquele que foi o co-criador divino ao lado de Deus. Todo o planejamento desse orbe que nós habitamos e no qual nós estamos progredindo, tudo foi idealizado por Jesus. Então, quando a gente observa a natureza, os rios, os oceanos, as rochas, as montanhas, tudo foi idealizado por Jesus. Naturalmente que ele não trabalhou sozinho. Ou existiram outros prepostos celestes que trabalharam com ele. Mas nós temos que convir que foi um trabalho não pequeno, não curto, como às vezes nós vemos simbolicamente contido no Velho Testamento, quando nos diz que a terra foi feita em 6 dias e no 7º Deus descansou. Isso é simbólico, é simbologia. Mas sim em períodos, para quem já estudou, como todos nós estudamos, nos cursos escolares, conhecemos o trabalho, né, que hoje se realiza, inclusive, da parte dos geólogos, geógrafos, aqueles que estudam os fósseis, para inclusive definir melhor a época, a era em que aquilo aconteceu. Quer dizer, o trabalho de Jesus até chegar à fase do Espírito começar a ter encarnações na Terra, foi um trabalho longo, decisivo e ao mesmo tempo acreditamos que deve ter sido para ele de grande amor, porque ele foi com Deus que ele criou tudo isso. Então não era a vinda de um espírito, porque tivemos e temos espíritos adiantados na Terra, não é? Que naturalmente são convidados por Jesus, porque se ele é o governador do nosso orbe, se ele é o nosso condutor, né? O guia, como nos diz os espíritos superiores na questão 625, o nosso guia, o nosso modelo, naturalmente que ninguém entra nem sai desse orbe, desse planeta, sem a sua autorização. Então, era preciso um trabalho monumental, mesmo porque, vejamos, Jesus era um puro espírito na condição de Cristo. Cristo, que vem, a palavra Cristo para nós, que vem de Cristó, do grego, mas é a mesma coisa que o Messias, o enviado de Deus. Então, naturalmente, que ele precisou sair dos páramos celestiais, sair de mundos celestiais. Não é de um mundo, não é só um mundo superior, por exemplo, como um mundo como nós vemos, os mundos felizes. Não, muito mais do que isso. Jesus tinha, portanto, uma vibração grandiosa. E, segundo os estudiosos, e segundo o Espírito Emmanuel, em Caminho da Luz, a maior descida de Jesus foi vibratória. Porque ele saiu de um mundo celeste, de um mundo divino, de uma vibração altíssima, de alta elevação moral, para renascer no mundo que tinha saído da condição primitiva e ingressava em provas e expiações. É por isso que na época que Jesus
ele estava fazendo a sua descida vibratória, já começavam a chegar à Terra espíritos de hierarquia elevada entre nós. O período do nascimento de Jesus, segundo historiadores, estudiosos e segundo o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que ele trata desse tema, a preparação da terra para a chegada do Cristo. Então, eles nos mostram que começaram a espíritos adiantados nas letras, nas artes, nas ciências, espíritos que vinham contribuir para que aquele estado belicoso, guerreiro, em que a maioria dos homens e das civilizações da época se encontravam, pudesse reduzir-se. Jesus, ele se direcionou para a Palestina e ele nasceria entre o povo judeu. Então, mas o povo judeu naquele período, no ano 4º antes de Cristo, que foi quando ele veio, e quando ele nasce passou a ser a era cristã, no ano 4º antes de Cristo, e antes disso, desde mais ou menos o ano 80, 70, melhor dizendo, que a gente pesquisou para isso, antes de Cristo, antes da vinda dele, aquela parte da Palestina se encontrava no comando dos romanos, como todos nós já vimos, estudamos, conhecemos. Eram os romanos que detinham o poder da Palestina, inclusive estavam entre os judeus, não é? Tinham cônsules que ficavam lá, inclusive Públio Lentulus era um desses cônsules enviado de Roma para o exercício do trabalho em Jerusalém. Aquele Públio Lentulus que hoje nós o conhecemos na figura de Emmanuel. Ele era o senador romano, ele estava no cargo de cônsul de Roma. Foi ele que fez aquele retrato belíssimo de Jesus. E a gente então vai ver que esse período, Roma se encontrava sob a égide do imperador Caio César Otávio, que era considerado o Augusto, o Magnífico, era o imperador de Roma. E ele, embora fosse um homem frágil, bastante doente, tinha problemas de efezemas nas pernas, era um homem que só vivia passando por dificuldades e a medicina não era como a de hoje. Ele se voltou para as artes e foi um período em que Roma menos guerreou dos imperadores. Foi na época de César Otávio Augustus. Só que os historiadores narram isso, não é? Para nós. Ele protegeu as artes. Por exemplo, em Roma, no período de 70 a.C. até 8 a.C., nós tivemos a figura de Ovídio, escritor, não é? A figura de tantos outros, que eu até anotei, porque eu poderia não me lembrar desses nomes todos, de Horácio, historiador, de Virgílio, que escreveu a Eneida. Quantos de nós já lemos a Eneida no período escolar? Eu mesma tive a oportunidade de ler a Ilíada, a Odisseia de Homero, e tive a oportunidade de ler a Eneida de Virgílio, que é uma obra similar, é uma obra épica, né? Similar. Então, ele protegia esses, era como se fosse assim um mecenas, um protetor. Ele queria se consagrar como alguém que desenvolveu o Estado romano pelas artes e pelas ciências e pelo direito. E isso, claro, que refletia em Jerusalém. Mas como nos diz Humberto de Campos, o que o mundo não sabia, o que os historiadores não sabiam, é que por trás disso estava o plano espiritual, trabalhando para que quando Jesus descesse à terra, não fosse
não houvesse tantas guerras volumosas. E olha que ele encontrou uma terra com grandes dificuldades, mas foi mais amena do que em períodos passados. E foi dessa maneira que ele chega entre nós. Há uma forma da gente verificar que os romanos se encontravam à Palestina, não somente pela obra espírita, porque isso nos é mostrado no livro Há 2000 anos, com Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel, mas é também mostrado para nós pelo Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, nós encontramos que os judeus estavam tendo que passar por um recenseamento, um censo, um levantamento de pessoas, porque Otávio Augusto queria saber quantos judeus havia na Palestina, sob o comando de Roma. Então foi feito esse levantamento. E a gente lembra que o Evangelho de Lucas narra para nós que o pai de Jesus, José, juntamente com Maria, que estava grávida, eles saíram de Nazaré, que era a sua cidade de origem, onde eles viviam, e se destinou para Belém, Belém da Judéia. Belém Efrata, como dizia, que era Belém de Judá. Então, eles se dirigiram porque o recenseamento se daria em Belém. Porque naquela época, a Palestina não é como hoje. Hoje nós temos o Estado de Israel, que ocupam a faixa de terra, e temos a Palestina, separada de Israel, que hoje se fala muito pelas guerras, por essas guerras que estão acontecendo sobre a faixa de Gaza, que fica na Palestina. Então hoje já é separado, mas na época, antes do nascimento de Jesus e após o nascimento de Jesus, quando Jesus esteve entre nós, a Palestina era demarcada por 3 grandes regiões. Nós tínhamos a Galileia, onde ficava a cidade de Nazaré. Por isso que Jesus era conhecido por Nazareno e Galileu, porque ele era da região da Galileia, é onde ficava a maioria dos pescadores. Por isso que a maioria dos componentes do seu colegiado eram pescadores. A região da Judéia, onde ficava, por exemplo, Belém, não é? A região da Galileia era marcado pelo mar da Galileia ou mar de Tiberíades, onde os pescadores lançavam as suas redes. E a Judéia era marcado pelo Rio Jordão, o rio onde João o Batista batizava pelo arrependimento. A gente vai falar posteriormente, porque senão a gente não chega onde quer chegar, porque é muita coisa para se falar, né? Então, mostra-nos que eles saíram até Belém. E a outra região era a região da Samaria. Então, a Palestina tinha essas 3 regiões, mas tinha bifurcações para o lado da Turquia, não é? Olha que Saulo, a cidade onde ele vivia ficava hoje na Turquia. A região onde Maria de Nazaré morou com João Evangelista também fica na Turquia atualmente, né? Então as bifurcações eram enormes de todo aquele trabalho. A gente vê então que eles chegam em Belém, faltava hospedaria, e alguém indicou, porque Maria estava muito cansada, no jumentinho, né? Muito cansada, e era preciso descansar. E indicaram um local onde ficava alguns terrenos rochosos e onde tinha local onde ficavam os animais, onde se guardavam os animais, a plena natureza. Na nossa opinião, e acreditamos que na opinião dos espíritos, Jesus faltou hospedaria para ele, porque ele nasceria naquela noite.
em que se encontrava em Belém. Imaginaram vocês o Salvador da terra, o puro espírito que a terra conheceu, nascer num quarto acanhado de uma hospedaria? Que vibração teria nesse ambiente? Ele teria que nascer em plena natureza, sob os austos do firmamento, das estrelas, os animais, as plantas, as flores, a natureza que daria condições, inclusive fluidos, que auxiliariam no seu nascimento. Então não foi à toa que faltou hospedagem para que nascesse o Cristo de Deus. Então nos diz o evangelista Lucas que ele nasce nessa época em Belém. Ele é envolto em panos e colocado dentro de um local que chamavam, que eu acredito que isso já seja posterior, porque era um coxo. Nós nordestinos conhecemos os coxos, onde comem os animais, se alimentam os animais, não é? Que botam a comida para eles nos coxos. Então, num pequeno coxo, ela forra, envolve de panos e coloca o filho. Atualmente, as Bíblias, o Novo Testamento trazem como manjedoura, mas manjedoura é uma palavra de origem francesa. A palavra manger é comer. Manjedoura quer dizer onde se come. Então é uma palavra que já foi colocada depois, que atendeu a posteridade, né? Por isso que Jesus foi colocado num coxo, porque o Cristo é o alimento das nossas almas, não é? Ele é a luz das nossas vidas, conforme nos diz Emmanuel, e o alimento espiritual que ele trouxe através do Evangelho. Então, colocada essa parte, nós vamos ver que nesse período, além daqueles que nasceram em Roma, nas artes, nós tivemos espíritos que renasceram também na Palestina e que trouxeram a sua contribuição para o trabalho, que contribuiriam para Jesus. Veja, Jesus enfrentava os fariseus, os saduceus, aqueles que detinham o poder religioso na Palestina, os doutores da lei, que conheciam a Torá. Os livros, a Torá era composta dos livros de Moisés, é composta até hoje dos profetas, dos salmos, não é? Dos cânticos de Salomão, tudo se encontra na Torá, que o judeu que é do judaísmo estuda. Eles conheciam tudo isso. Claro que Jesus reformularia a lei, as leis vigentes, as leis de Moisés seriam revistas e que o amor prevaleceria, porque a lei do universo, a lei de amor, a lei de harmonia que ele viria trazer. Então ele precisaria de alguma ajuda. Entre os fariseus, se a gente observar bem, nós encontramos duas grandes figuras que nós observamos dentro do Novo Testamento. Nicodemos, que reconheceu em Jesus como sendo o Messias, porque os profetas anteriormente trouxeram as informações de como chegaria o Messias à terra, como nós vamos ver, e aí ele reconheceu e ele procura Jesus um dia à noite, porque ele era doutor da lei e ele não poderia ser visto com o Galileu durante o dia. Então ele disse para, no caso para Nicodemos: senador, bom seria se tivesses me procurado à luz do sol, mas estou aqui para atendê-lo. O que desejas saber? Ele disse: sei que és da parte de Deus pelo que fazes. Então ele reconheceu. Então é um desses espíritos preparados
E ele faz aquela célebre pergunta a Jesus: como posso eu, sendo velho, nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus olha para eles: és um estudioso da Torá? És um doutor da lei e não sabeis dessas coisas? E aí Jesus coloca: o Espírito sopra onde quer, e é preciso nascer da água e em espírito. Nascer da água é da matéria. A matéria tem água. Nós, quando nascemos, quando nós vamos sendo formados no ventre da nossa mãe, nós somos envolvidos numa bolsa d'água. Em nosso corpo, 70% dele é água. Então, necessário se faz nascer da água e em espírito. Quer dizer, nós retornaríamos ao corpo e mudaríamos esse espírito, iríamos nos renovar espiritualmente. Mas isso é a parte científica, que viria bem mais tarde com a doutrina espírita no século XIX, essa orientação. Mas Nicodemos fez o que pôde por Jesus. O outro é José de Arimateia. Ele naturalmente foi um desses espíritos que vieram para ajudar a Jesus. Ele era chamado, segundo Amélia Rodrigues, num dos seus livros que tratam sobre Jesus, um belíssimo livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, ela coloca para nós que José de Arimateia era o amigo distante de Jesus, mas ele era amigo. Tanto é que quando ele lutou para Jesus não chegar à cruz, para ser solto, muitos deles se movimentaram, muitos entre os fariseus se movimentaram para que Jesus não chegasse à cruz, mas não conseguiram, porque eles não poderiam ficar muito às claras, que senão também seriam perseguidos. E ele então, quando ele solicita o corpo de Jesus para não ser jogado numa vala comum, ele solicita fazer com ele o que se faz, com os judeus fazem quando alguém morre: passar óleos no corpo, óleos perfumados, certo, gente? Não é óleo que a gente usa para comida, óleos perfumados em todo o corpo. E ele não só conseguiu colocá-lo numa tumba, numa rocha nova, como permitiu envolvê-lo em lençóis de linho, que somente aqueles que tinham recursos eram envolvidos em lençóis de linho branco. Jesus foi retirado da cruz e foi envolvido. Outra coisa que nos diz Amélia Rodrigues, que José de Arimateia conseguiu, é que na crucificação no Gólgota, por lei, as mulheres não podiam se aproximar da cruz. Elas ficavam à distância. Só os homens poderiam. Mas ele conseguiu uma abertura e ela ficou aos pés da cruz do Filho, com sua prima Maria Cleófas, com João Evangelista e com Maria Madalena ou Maria de Magdala. Ficaram os quatro lá, né, aos pés da cruz, que não era permitido, mas foi uma concessão pelo pedido de José de Arimateia. Vimos também, temos notícia, né, não somente deles, mas o sacerdote Jairo o procura, porque tinha certeza que ele conseguiria devolver a vida física à sua filha que dormia. E Jesus atende a sua solicitação e ao seu pedido. Ele teve 3 grandes amigos na cidade de Betânia: Marta, Maria e Lázaro, que os recebia a todos, inclusive aos demais,
aqueles que participavam do colegiado, aos seus discípulos. Toda essa preparação, mas nos diz Humberto de Campos que a gente gosta muito dessa maneira como ele coloca. Ele diz assim: espíritos adiantados se vestiram de trapos dos pescadores para servirem de base aos eternos ensinos do Cristo e se transformaram em seguidores humildes dos seus passos divinos. Ele se referia àqueles que participaram do colegiado. Havia a maioria deles, como Pedro, André, que era irmão de Simão, não é? Entre outros, Tiago, João e muitos outros mais, que os únicos lá que não eram pescadores era Judas Iscariotes, que era comerciante da cidade de Iscariotes, certo? E também parece-me que tivemos, foi o outro que não era pescador, é o outro Simão. Tem um outro Simão, que inclusive ele era de uma seita que trabalhava para conseguir expulsar os romanos da Judéia. Mas ele se converteu ouvindo Jesus e veio participar, né? Simão o Zelote, ele participava da congregação dos Zelotes, que lutava pela independência da Palestina das mãos dos judeus. Então, eles se vestiram, eram espíritos. Alguém pode dizer assim: bom, mas Simão Pedro negou Jesus. Judas, Judas entregou Jesus por 30 dinheiros e ele termina sendo preso e depois assassinado com pena de morte, né? Vai para a pena de morte, que era a crucificação. Os outros ficaram medrosos, escondidos, e só depois é que assumem o papel. Mas claro, o terror era grande. E por outro lado, os equívocos existem. O Espírito Emmanuel, ele faz uma colocação que o único espírito, os únicos espíritos que não atendem a equívocos quando nascem em mundos como o nosso, são os espíritos da categoria de Jesus. Mas qualquer espírito superior, inclusive ele, né, que retornou, está entre nós. Eu não sei se vocês têm interesse, mas eu tenho tanto interesse de saber quem está sendo Emmanuel, porque eu adoro a obra de Emmanuel. Tem um valor imenso para mim, mas não consigo. Quando eu vejo despontar um jovem, eu corro para o YouTube, começo a ouvir as palestras, digo: não, mas não é ele ainda não. Quer dizer, pode até ser, eu é que sou atrasada e não consegui verificar, né? Eu tive um período que eu cismei que era aquele que se coloca como sendo o menino. Vitor Hugo, o menino. E eu fui conhecer pessoalmente Vitor Hugo quando ele veio ele não veio, a primeira vez não foi pelo congresso, ele veio por um trabalho que foi feito num hotel. Eu fui assisti-lo, fui vê-lo. É uma alma de grande nobreza, mas não sei se é ele, não sei, vamos para frente, né? Bom, e então a gente vê que eles falharam, sim. Por exemplo, Judas falhou porque ele queria um Cristo que resolvesse o problema dos judeus, politicamente. Ele falhou. Pedro negou Jesus por medo, Simão Pedro. Mas não foi à toa que Jesus disse: Simão, que na verdade o nome dele era Simão. Simão, tu és pedra, tu és rocha. E sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Ou seja, não é uma igreja material. Edificarei todo o trabalho que tenho feito, porque você vai ser essa rocha de sustentação. E Simão foi essa rocha, sim. E os estudiosos sempre colocam: até quando ele foi Pedro
Petros, e quando ele se transformou em rocha, ele se transformou em rocha no momento em que ele sentiu que tinha falhado com Jesus. Daquele momento em diante em que ele havia o negado, ele disse: a partir de agora, não nego mais. E passou os seus períodos de sofrimentos. Ele deixou de ser uma pedra para ser uma rocha. A sustentação do Evangelho, a sustentação do grupo dos apóstolos que conviviam com ele, não é? E dessa forma, a gente vai descobrindo essa trajetória do Messias. Mas eu me perguntei, isso há alguns anos atrás, e fui atrás de resposta. Por que Jesus? Por que o Cristo? Porque Jesus é o nome dele. Mas por que o Cristo? Por que o Messias foi nascer logo entre judeu? Não é? Ele teria outras opções, certo? Como também a doutrina espírita, o Evangelho, a árvore do Evangelho, conforme nos diz Humberto de Campos, no livro, né? No livro que fala sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ele diz que a árvore do Evangelho foi transplantada para a pátria do Cruzeiro. A pátria do Cruzeiro é o Brasil. É o Brasil. Leiam para vocês verem que coisa linda, é emocionante. É da gente chorar, né? Agora, quando as pessoas veem o Brasil como está e dizem assim: como é que o Brasil pode ser a pátria do Cruzeiro? Mas nós não temos, no céu nós não temos a parte que forma o Cruzeiro do Sul? Não está apontado para o Brasil, o Cruzeiro do Sul? Por isso que Jesus se referiu à pátria do Cruzeiro. Ismael, me leva onde tem a conjunção dos astros que formam um cruzeiro, uma cruz. Porque a cruz é a cruz da renovação, não é? Então me leva até lá. E ele diz: é aqui que começará a pátria do Evangelho. A árvore do Evangelho será transplantada para aqui. Então, por que ele resolveu nascer entre os judeus? Povo briguento, não é? Né? Mas por quê? A questão 263 do livro O Consolador de Emmanuel nos dá essa resposta. Ele diz assim, Emmanuel diz assim para nós: apesar das concepções elevadas, religiosas, na Índia, no Egito e nos povos que se encontravam na Ásia, é preciso reconhecer que a grande revelação do Deus único deu-se no judaísmo. Os demais tinham, às vezes, aparecia um ou outro com a ideia de Deus único. Teve um faraó do Egito que realmente teve a ideia do Deus único. E outros, nós encontrávamos aqueles enviados de Jesus que tinham a ideia, mas quem manteve até o final aquilo que eles chamam de aliança com Deus foi o povo judeu. Nós temos que reconhecer isso. E manteve a ideia não de vários deuses, não do politeísmo, porque, por exemplo, a Grécia tinha luminares, Roma tinha luminares, mas não tinham a ideia do Deus único. Possivelmente filósofos como Sócrates, como Platão tiveram, mas os demais não tinham. Então era preciso um local. Jesus nasceu entre aqueles que manteve a aliança com o Pai, que ele dizia: eu e o Pai somos um. Então eles foram bastante fortes. Estiveram no Egito, um povo politeísta na época, mas eles mantiveram a fé no Deus único. Por isso que eles tiveram essa ideia de Jesus teve essa ideia de nascer, não renascer, mas de nascer entre o povo judeu. E ele foi anunciado pelos profetas.
por Zacarias, por Isaías, por Miqueias, todos eles, não é? Jeremias anunciaram. E foi através do anúncio desses profetas que o Nazareno, que o Galileu, conforme dizia alguns, não é? Alguns doutores da lei, da Galileia poderá sair algo de bom? Porque a Galileia era a região de pescadores. Ora, por que não saiu da Judeia? Por que sairia logo da Galileia? Mas ele nasceu entre os simples, ele preferiu nascer entre os simples. E houve os anúncios, por exemplo, houve o anúncio, Miqueias anunciou que ele nasceria em Belém de Judá. O Messias nascerá em Belém de Judá. Ele nasceu, era nazareno, mas nasceu em Belém de Judá. Jeremias, ele já falou que o rei dos judeus seria um rebento de Davi, do rei Davi. Como eles chamam na linguagem deles, era um renovo da genealogia de Davi. E José, o pai de Jesus, era da genealogia de Davi. Por isso que ele era considerado, entre outras pessoas, porque ele era da hierarquia de Davi, do rei Davi. Isso quem falou foi o profeta Jeremias. Miqueias, Zacarias fez um outro anúncio, que ele, no momento de aceitação do povo judeu, ele entraria em Jerusalém, triunfante, montado num jumento. Então, juntando as coisas, é que os fariseus juntaram as peças, sentiram, muitos acreditaram que eles estavam tentando enganar, mas outros perceberam sim que ele era o Messias. Mas era o Messias que veio para uma transformação espiritual, moral, não a que eles esperavam. Portanto, daí a perseguição, não é? E a gente vai ver mais adiante que João Evangelista, no seu evangelho, ele é muito claro. Nós espíritas percebemos, João Evangelista mostrava Jesus como sendo o co-criador divino da terra, o governador da terra. E ele diz isso no início do seu evangelho, porque João era um médium inspirado. Por isso que ele escreveu o Apocalipse, que era um médium inspirado. Então ele diz assim, para nós, né? Que no princípio, não sei se vocês lembram, no princípio era o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele ainda coloca mais para nós, né, sobre os Messias, né? Sobre o Messias, ele diz assim: o Verbo estava com Deus e todas as coisas, olha, isso é muito importante, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Que coisas? O nosso orbe. Então João Evangelista sabia que Jesus era não apenas o Messias, mas aquele que realizou a construção da terra. E por último, ele foi anunciado pelo precursor. Era primo de Jesus, era João. Inclusive Humberto de Campos tem um capítulo belíssimo, é o 2º capítulo do livro Boa Nova, onde ele mostra o encontro dos dois, do precursor e do Messias. As mães eram primas. João era filho de Isabel, aquela que disse que teve filho já avançada de idade. Mas nós precisamos analisar, não é? Que
na época de Jesus, talvez que uma mulher de 40 anos fosse considerada uma mulher velha, não é? Ela poderia ter mais ou menos essa idade, certo? E Maria era a mãe de Jesus, do Messias, do Cristo de Deus. E ela resolveu ela saiu da sua cidade e foi visitar Maria em Nazaré. E levou João. E lá os dois se encontraram. E conversaram, e saíram para conversar. Quando as mães estavam conversando, os avistaram, eles estavam longe. E Isabel disse para Maria: eu me preocupo muito com João. João parece que tem uma idade mais avançada. João diz-me coisa que eu não entendo. Maria diz: a mesma coisa acontece com Jesus. Temo pela sua vida e temo pelo seu destino. Então eles conversavam. Na saída, os dois se abraçaram. Eram duas crianças, diferença de alguns anos. E eles então se despediram. Então Maria diz assim: despede-te de teu primo. Ele disse: já me despedi. João vai primeiro, eu irei depois. E isso está no Evangelho. Isso está na Boa Nova. João vai primeiro, eu irei depois. Realmente, João Batista, ele é preso e é decapitado. Ele foi primeiro. E ele mantinha um grupo de discípulos antes de Jesus. Tanto é que André, Filipe, que foram depois discípulos e apóstolos de Jesus, era da turma de João Batista. E ele anunciava, ele dizia: vim precedendo aquele a quem eu não tenho sequer a condição de desatar-lhe as sandálias. Olha, gente, quer dizer, era tão superior a ele que nem as sandálias ele teria essa possibilidade. E ele ainda dizia que ele tinha a pá na mão e estava limpando a sua eira. Qual é a eira de Jesus? Qual é a vinha de Jesus? A terra. Ele está limpando a eira, vai separar o trigo do joio, para depois queimar o joio e o trigo poder crescer. Essas eram palavras de João Batista. Ele foi, portanto, aquele que precedeu a Jesus e o anunciou. Mas ele é tão importante para nós concluirmos também, que Jesus dizia de João: dos nascidos de mulher, ninguém maior do que João Batista, não é? E dessa maneira que Jesus retira-se da terra, ele primeiro aparece para depois retirar-se dentre nós e continuar conosco até o exato momento. E nós gostaríamos de concluir, porque a noite em que ele nasceu foi considerada uma noite santa. É uma música, mas é uma poesia. Eu não vou cantar, claro, né? Eu vou declamar, certo? Em homenagem também a Paula Zamp, que desencarnou no ano passado, né? No final do ano passado, mês de abril, parece-me que ela desencarnou, em 2024. E essa música foi dela. O nome é Amai. Ó noite santa, de estrelas fulgurantes, divina noite em que o Cristo nasceu. Em lágrimas e dores, seguia o homem errante, mas fez Jesus a esperança renascer. E a boa nova espalhou-se sobre a terra. E por amor, Jesus nos une a Deus. Tudo agora é luz. Ouvi o Rei dos Reis. Amai, amai, amai os seus irmãos. Amai o Redentor. Muita paz, um Feliz Natal para todos, com bênçãos de paz e harmonia nos nossos corações. E vamos fazer o que disse João Batista: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Vamos diminuindo em orgulho, diminuindo em vaidade, diminuindo em egoísmo,
porque assim os ensinos do Cristo crescem em nós.